Fala, meus santos, graça e paz, estamos no ar com a nossa devocional. Primeira coisa que eu vou te pedir é, se você está nos ouvindo aí através do podcast do Spotify, eu te convido aí a nos seguir, clica lá em seguir, compartilha esse podcast aí com o pessoal. Se você está nos assistindo através do YouTube, eu te convido a se inscrever, clica aí embaixo aí em se inscrever, já dá teu joinha aí, dá teu like aí, para poder estar contribuindo conosco aí no nosso vídeo. Vamos então puxar a nossa palavra do Senhor, a nossa Bíblia. Puxa aí o café, o chimarrão, a bolachinha, o pãozinho. E vamos comigo aqui na nossa devocional, meu irmão. Hoje nós vamos falar lá de Mateus 6,33, onde fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, ou todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmão, o que nós vemos aqui? O ser humano em si, ele possui uma enorme tendência de se preocupar muito com a provisão das suas necessidades. E voltado principalmente às necessidades materiais. Se preocupa muito no material que precisa ter, que será que vai ter, será que vai ter, será que vai conseguir conquistar. Então o ser humano ele é muito preocupado com os bens materiais. E Jesus nos ensina que a única preocupação que deve estar dentro do nosso pensamento, dentro de nós, que tem que ser a prioridade, é a busca do reino de Deus. Porque feito isso, ele nos promete que que o restante das coisas será automaticamente acrescentado. Então a primeira coisa que ele nos pede é para a gente buscar o reino do Senhor. Como primeiro, como primordial, como aquilo que fica em primeiro lugar na nossa vida. Buscar o reino do Senhor, a sua justiça, e ele nos acrescentaria essas coisas. O que ele nos acrescentaria, irmão? Ele está dizendo que ele vai nos dar o carro, que ele vai nos dar a casa, que ele vai nos dar o emprego. Não exatamente dessa forma, irmão. Mas essas coisas que ele diz, se a gente ler os versículos anteriores, ele diz assim, que eu lhes digo, não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. E por que se preocupa com roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupa, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então veja que o que Deus está nos dizendo, irmão, é que aquilo que é a nossa necessidade, Ele vai nos acrescentar. Aquilo que nós precisamos, Ele vai nos acrescentar. Porque Ele, como um pai, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Aquilo que o seu filho precisa, você sabe exatamente o que ele precisa. E nem sempre aquilo que ele quer é o que ele precisa. Às vezes ele quer algo que não é necessário para ele naquele momento. Ele ainda não precisa. E você, como pai, sabe controlar e sabe a hora certa para dar para ele. Assim é Deus conosco, irmão. Não quer dizer que nós vamos pedir e Ele vai nos dar tudo o que nós queremos. Não, Ele não é um gênio da lâmpada mágica. Ele é um Pai. Então, se nós priorizarmos o reino do Senhor, Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E não devemos nos preocupar se teremos ou não, porque Ele vai nos dar, Ele vai nos sustentar. Assim como aquele filho que faz tudo certo para o seu pai sente orgulho em lhe dar as coisas. Porque ele sabe que o filho é obediente, que o filho faz as coisas corretas. Então, quando ele vê uma necessidade do filho, ele dá de bom grado para o filho. Assim é o nosso Pai. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, Ele vai nos dar as coisas de bom grado, porque Ele sabe que nós precisamos e nós estamos priorizando as coisas do Pai, as coisas do Reino. Nós podemos ver isso claramente. O salmista, depois de uma longa experiência de vida, ele também confessou ser testemunha de que o Senhor jamais desampara, nem deixa de providenciar o necessário para os que buscam em primeiro lugar. Se a gente for ver em Salmos 37, 25, diz: fui moço
e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Então veja que aquele que é justo, aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, jamais vai passar por necessidades, jamais ficará desamparado do Senhor, porque o Senhor estará sempre ali para cuidar. Mas para Deus suprir as necessidades dos que lhe são fiéis, ele realiza muitas vezes o improvável, irmão. Para sustentar o profeta Elias, por exemplo, ele enviou corvos que levaram comida. Então ele faz coisas improváveis, às vezes, coisas que não estão no nosso pensamento, coisas que não estão nem passando. Ele faz. Ele usou corvos para alimentar o profeta Elias. Ele multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva pobre para alimentar Elias. Mais mantimentos não faltou ao servo. Vieram de formas diferentes, mas não faltou o que ele precisava, irmão. Algum tempo depois, a gente vê também o sustento do profeta Eliseu. Ele era um remanescente da cidade de Samaria, e ela estava sitiada no meio dos inimigos, onde eles estavam privando os mantimentos. Os mantimentos não chegavam até ele, porque os inimigos não deixavam. Mas Deus não fez mais do que lhe provocar um barulho, um simples barulho de um exército. E todos esses inimigos fugiram desesperados, deixando muita comida e bens para trás, os quais se fartaram os servos de Deus, até os ímpios que estavam com eles. Então veja que foi de uma forma improvável também. Mas não deixou o seu servo mendigar, não deixou o seu servo passar necessidade. Jesus ele nos ensina que o motivo pelo qual devemos dar prioridade em trabalhar para o reino de Deus é porque assim não estaremos trabalhando por uma comida que é corruptível, mas por algo que perdura para a eternidade. Ele nos ensina que se nós apenas ficarmos olhando para os bens materiais, apenas para coisas corruptíveis, vai acabar aqui. Mas se nós priorizarmos o reino do Senhor, irmão, nós estaremos priorizando as coisas que são eternas. Por isso que ele nos pede para nos priorizar. Isso que é tremendo, irmão. Isso que é lindo na passagem. Por isso que ele pede para a gente priorizar o reino. Ele não está sendo egoísta que quer que priorize ele. Não, é porque ele sabe que aí nós vamos priorizar coisas que serão eternas para a nossa vida. Nós não vamos ficar apenas preocupados com coisas que vão se passar, que vão se desmanchar, que vão se acabar. Mas nós vamos começar a nos preocupar com coisas que serão da nossa eternidade. Em João 6,27 diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então a gente tem que lutar por essa comida da vida eterna. E os que buscam as coisas dessa vida se esforçam muito para alcançá-las. Nós se esforçamos, amor. Os que traçam objetivos nesse mundo se impõem regras a fim de atingi-los. E por que nós não fazemos isso, então, com as coisas do Senhor? Quando nós criamos algo aqui da terra, nós colocamos como objetivo, nós priorizamos, nós fazemos tudo para que aquilo dê certo. E por que para as coisas do Senhor nós não podemos fazer assim também? Por que nós não podemos priorizar uma devocional diária, uma oração diária? Eu li uma frase, irmão, do John Piper, onde ele diz que a oração diária, irmão, é algo que que é inegociável. Sabe aquilo que você diz, não, todo dia eu vou orar, tal horário vai ser a minha devocional. Isso é inegociável, não adianta. Você não pode ficar, eu vou orar tal hora porque é o horário que vai sobrar hoje. Amanhã vai ser tal horário porque é o horário que sobrou. Não. Ele diz que o horário e o lugar são inegociáveis. É sempre naquilo ali. Porque aí você vai criar uma intimidade com Deus. Aí você vai estar priorizando as coisas dele. E é isso que ele quer de nós, irmão. Que a gente venha priorizar isso. Que a gente venha priorizar as coisas dele. Assim como nós priorizamos tantas coisas neste mundo. Então a devocional de hoje, irmão, o que eu te digo é assim, não se incomode com o dia de amanhã. Não se incomode se você vai ter que beber e vestir. Mas se incomode em fazer a vontade de Deus. Pergunte para você se você está fazendo o que Deus pediu para você fazer. Se você está priorizando a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com o Senhor, a comunhão com seus irmãos. Não estou dizendo que é para você não trabalhar, não estou dizendo que é para você... Não, irmão, nós precisamos sustentar-nos.
Mas a partir do momento que nós priorizamos Deus, Ele vai abrindo portas na nossa vida. Ele vai operando milagres. O sobrenatural dele vai acontecendo em nossas vidas. Então, nessa devocional de hoje, eu te encorajo a buscar mais do Senhor ainda. Se você já busca, busque mais. Se você não busca, comece. Mas tenha algo como prioridade na sua vida todos os dias de ler a palavra do Senhor, de orar. Você vai ver o extraordinário acontecer na sua vida. Deus te abençoe e até amanhã.